Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Aula. Hoje eu vou falar sobre renda básica e infelizmente eu não vou estar aqui, não vou dialogar com ninguém. O Orlando está com as tarefas dele, está fazendo mestrado, né? Está em outro patamar aí em relação às preocupações, tem a escola que ele trabalha, enfim. O ideal é que a gente pudesse fazer esse vídeo dialogando com algum especialista ou com alguém que tem uma visão contrária, né, às nossas ideias, para a gente dialogar, debater, ouvir o contraditório e refletir. Esse primeiro vídeo sobre renda básica, eu estou me baseando em alguns livros que eu li, eu gosto desse assunto, é um assunto que veio novamente à tona no período da pandemia, deu uma arrefecida, mas tem muita gente falando sobre isso no debate acadêmico, em YouTube, podcast. A gente tem uma instituição, se é que a gente pode chamar assim, ou um grupo, enfim, que é a renda. Espera aí que eu vou lembrar aqui a sigla. Deixa eu lembrar. Lembrei que eu colei aqui. Rede Brasileira de Renda Básica, que é capitaneada pelo Leandro e pela Tatiana Roque, que são presidente e vice, e tem como presidente de honra o Eduardo Suplicy, que é um cara que luta há décadas por essa pauta, por essa tentativa de incluir no Brasil uma lei que trata disso, e o STF já garantiu que o ano que vem isso vai ter que se tornar algo a ser votado, porque é uma busca por justiça social dentro de uma sociedade que é uma das mais desiguais do mundo, que é o Brasil. Então, eu me baseei em alguns livros para tratar desse assunto, não sou o dono da verdade. Eu acho importante expor que é uma forma de eu estudar e me inteirar mais sobre o assunto. E expondo, eu acho que, enfim, é uma forma de eu até treinar um pouco do conhecimento que eu tenho. Alguém vai no comentário e fala alguma coisa que me possa de certa maneira, abrir a mente para outra coisa que a gente não tinha pensado. E é assim que a gente evolui, é conversando, é trocando ideia, e é através do diálogo que a gente faz isso, né? Então, a renda básica de cidadania, ou renda básica universal, ou renda cidadã, cada lugar tem um nome, cada um chama da forma que prefere, é uma forma de, como eu falei, reduzir as desigualdades através de uma renda mínima garantida para toda a sociedade, dependendo também de como ela for implantada, para que as pessoas tenham o mínimo para sobreviver, que é comida. Basicamente isso. E de antemão, eu já deixo minha opinião sobre a fome, que é, para mim, uma das maiores, a maior mazela, no caso, da sociedade, do mundo. Não, para mim não há nada pior que a fome. Quem já sentiu fome sabe, graças a Deus eu nunca senti, mas eu consigo imaginar o que é passar fome. Eu já senti fome, todos vocês com certeza já sentiram, aquele dia que precisava fazer o exame e ficar 12 horas em jejum, ou então sai de manhã, trabalha, enfim, não consegue, só vai comer de novo à noite, enfim, o estômago fica doendo, aquele buraco. Então, isso você sente e sabe que vai saciar sua fome ainda naquele dia. Eu imagino que alguém que acorda e não sabe se vai comer, não há como viver, pedir dignidade, humanidade para uma pessoa que passa fome, né? Então a fome, além de tudo, eu acho, essa é a minha humilde opinião, que ela desumaniza as pessoas. E se há algo que possa ser feito contra a fome, eu acho que tem que ser feito, ou pelo menos tentado. Se a gente vive num país ou num mundo onde a gente tem duas vezes a produção de alimentos todos os dias sendo produzidas, né? Duas vezes a necessidade para suprir toda
a humanidade, 2 vezes a gente produz todos os dias para alimentar 7 bilhões e meio de pessoas, então dava para alimentar pelo menos 15, e alguém não come, isso para mim é inadmissível, né? Então, se é renda básica, se é geração de emprego, o que for, eu acho que tem que ser, porque até agora, falando em emprego, a gente não conseguiu, né? Então, se a pessoa não tem emprego, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não come. Então, para mim, isso já deixo de antemão a minha opinião sobre isso. E a renda básica não é que ela é a salvadora da pátria ou que ela tem que ser descartada porque não vai dar certo. Eu acho que tem que ser discutido, debatido, assim como qualquer outro assunto de interesse da humanidade. Então, primeiro de tudo, a renda básica é uma tentativa de trazer uma justiça social que até hoje nenhum país conseguiu. Tirando alguma meia dúzia aí, principalmente ali nos países nórdicos, né, que tem um estado de bem-estar social mais próximo do que a gente acredita ser o ideal, pelo menos eu acredito. O restante do país ou do mundo não conseguiu. Se a gente pegar a América, qual o país que não há desigualdade na América? E já falo, nem cogito em falar Estados Unidos, porque Estados Unidos é bem desigual. Basta ver o que a gente vê, se a gente não vive lá, quem não lê, pelo menos assiste filme. E os filmes que eles fazem sobre violência, criminalidade, tráfico de drogas, eles não se baseiam no Brasil, se baseiam na própria história deles, né? Então as séries aí, Scandal da corrupção política, House of Cards, o filme Olhos que Condenam, ou a série Olhos que Condenam, baseada inclusive numa história real, Sonhos Imperiais, todos os filmes de gangsters, enfim. Canadá, a gente pode achar que seria mais adequado do que Estados Unidos, né? Europa, a meia dúzia de países ali que também tem suas dificuldades. Aí o leste europeu esquece, África tampouco, Oriente Médio e Oceania. Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E aí, seguindo esse caminho, eu ouço muito, quando eu falo sobre isso ou sobre outros assuntos de viés mais progressista, eu já sou logo chamado de esquerdista vagabundo, que quer viver no bem bom, com renda básica, churrasquinho todo fim de semana, e aí ostentação. Bom, não dá nem para conversar com quem pensa nisso, né? Então a renda básica não é uma ideia de esquerda, de petralha, de vagabundo, de comunista. Os primeiros pensamentos sobre renda básica constam assim, não os primeiros, mas mais conhecidos do século XVI, com um cara chamado Thomas More. E aí eu vou ler uma frase dele que é interessante no livro Utopia, do Thomas More. Ele diz o seguinte: ao invés de infligir estes castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois um cadáver. E aí a ideia do Thomas More era que já na Europa se pudesse possibilitar, de certa maneira, para a população uma renda mínima, porque ele achava que, assim como é ainda hoje, as pessoas acabam, muitas delas, se jogando, se lançando na criminalidade, na violência, porque se veem atraídas por esse crime pela necessidade. Tem quem acha que é besteira, tem quem acha que isso aí é balela, enfim. Eu respeito, mas essa é a ideia dele, Thomas Paine. Thomas More, depois teve Thomas Paine no século XVIII, até chegar nos, digamos assim, naqueles
mais atuais que vão falar sobre renda básica, como o Suplicy. E aí, sobre os argumentos da renda básica, acabei já falando demais e pulei a parte principal, que é o argumento, ou são os argumentos e os fundamentos para a criação da renda básica. E aí, sobre esses fundamentos, eu vou ler aqui o seguinte, o que diz a Constituição brasileira, uma parte dela, no artigo 3º. Devemos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é a Constituição. Aristóteles, no seu livro sobre a política, há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: a finalidade da política é a vida justa, que se realiza pelo bem comum, tornando iguais os desiguais por meio da lei. E aí, dentro tanto da nossa Constituição quanto da política de Aristóteles, eu faço uma pergunta, né? Se a gente pegar a história da humanidade, quem ratificou, avalizou ou deu permissão para a primeira pessoa que tem existido no mundo a cercar uma terra e falar: esse lugar é meu? Diante disso, por exemplo, se a gente pensar em filósofos que trataram dessa questão do ser humano, da sociedade, da propriedade privada, Thomas Hobbes, que escreveu um célebre livro chamado Leviatã, ele dizia o seguinte, para falar do homem. Ele dizia que o homem, a frase que ficou famosa dele, uma das, é que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o estado natural do homem é de barbárie, é de egoísmo, é de violência. E o Estado teria que ser criado, e a gente, como é hoje, a gente delibera, a gente delega a pessoas, através do voto, que vão organizar o Estado para que ele possa controlar esse estado natural do ser humano. E além disso, Thomas Hobbes dizia que no estado natural, a propriedade privada não existe. Ela só vai existir no estado civil, que é esse que a gente vive. Se a gente vivesse ainda como nos primórdios dos nossos ancestrais, lá, pré-história e tudo mais, aquele ser humano num estado natural, caçador-coletor e tal, ainda meio primitivo, Hobbes dizia que ali não existia propriedade privada. Ela veio com o estado civil, que é o que a gente vive hoje. Então, outros vão dizer o seguinte, a terra, ela deve ser considerada um bem ou, como outros produtos da natureza, como o próprio alimento, ou um direito de todo ser humano. Quem que, de certa maneira, organizou isso, claro, depois que o Estado foi criado e tal, mas lá no início, como que a gente pode imaginar justiça em um mundo onde meia dúzia de pessoas tem tudo que tem concentrado, essa concentração de terras, de riqueza, enfim, e o restante fica ali se virando do jeito que dá, sem casa, sem comida. Então, uma das questões para a renda básica existir é isso. São questões talvez para alguns filosóficas, mas para outros que têm um peso muito grande. Tanto é que hoje a sociedade, de certa maneira, está se organizando e pensando em maneiras de equilibrar isso. E uma das formas de equilibrar é que recentemente foi criado uma proposta de imposto para as grandes empresas do mundo em 15%. E aí em outros vídeos eu falo sobre
a forma de financiar a renda básica, né? Porque muita gente pensa, então vai tirar dinheiro da onde? O país está quebrado, que absurdo. Além de falarem que as pessoas vão viver sem trabalhar. A ideia da renda básica não é eliminar emprego, gente. Quem elimina emprego é o próprio capitalismo, com a sua sanha, digamos assim, de lucro. E aí eu cito o Yuri Harari, que é um escritor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Notas sobre a Pandemia, Homo Deus, Lições para o Século XXI. Ele fala o seguinte: nós estamos criando uma horda de inúteis. Por que uma horda de inúteis? Porque o próprio capitalismo, nessa sua evolução tecnológica, automatiza as funções, elimina os empregos e deixa as pessoas ao Deus dará. No Brasil, um estudo da renda básica, da Rede Brasileira de Renda Básica, levantou, e aí o IPEA fala sobre isso também, tá? FGV, USP, tem muitos estudos sobre isso, que falam, o próprio Eduardo Suplicy vai tratar do seguinte desafio para o nosso futuro. 80% ou mais dos serviços e das funções, dos empregos que a gente tem no Brasil, isso sem falar no mundo, mas só no Brasil, 80% são passíveis de automação. Automação quer dizer deixar de existir aqueles empregos. Então, é muito complicado a gente viver sem pensar em soluções. Como eu falei, renda básica não é para o cara viver de cara pro ar o tempo todo, até porque o dinheiro não dá para isso. Quem vai no mercado sabe, é óbvio que não dá para viver com 600, 500, 1.000, não dá para viver com 2.000, muita gente não vive com 3.000. Então, imaginar um salário mínimo, a renda é para garantir a comida ou alimento. E as pessoas, de certa maneira, vão ter que continuar se virando, mas pelo menos elas sobrevivem. E outra coisa que também muitas pessoas tratam da questão da renda básica porque muita gente não quer dar dinheiro, né, para os outros. Então, eu vou trabalhar para vagabundo. Enfim, por que não dar alimento, então? Porque, como já dizia o poeta, nem só... poeta não, acho que é um cara bem mais do que poeta, né? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, se eu tenho uma casa, por mais humilde que seja, e se ela é humilde, aí que vai precisar mesmo, eu vou precisar consertar uma fechadura, um telhado, enfim, quem tem casa sabe, né? Vou precisar de uma bicicleta para ir trabalhar, para me locomover. Então, no livro do Suplicy tem uma história muito interessante de uma senhora que, com o dinheiro de uma renda básica, da renda básica que foi adotada em Campinas, ela comprou uma dentadura e ela ficou extremamente feliz. Ela falou, poxa, agora eu posso sorrir de novo. Porque ela não tinha dente, ela tinha muita vergonha. Então, são muitas possibilidades de discussão dentro da renda básica. Como eu falei, não é para criar um monte de vagabundo. A renda básica é uma ideia que surgiu para ter uma renda mínima, cidadã, dignidade, porque sem alimento não há dignidade, e a partir daí a pessoa sobreviver, ter cabeça, pelo menos estômago, para procurar um emprego, fazer um bico, enfim, dependendo de como a sociedade vai seguir. E, enfim, tem tantas outras situações que precisam ser faladas, mas eu acho que esse vídeo, deixa eu ver aqui, outra coisa que eu destaquei aqui, que é o seguinte, antes de terminar. Estados Unidos tem um programa de renda de crédito fiscal próximo à renda básica, que tirou da pobreza 16 milhões de pessoas só em 1997. O Alasca, desde a década de 70, tem uma renda básica porque aquela região é uma região de pesca e o prefeito da época via que muitos pescadores, mesmo
produzindo muita pesca, muita gente vivia na pobreza, e aí tem a exploração do petróleo, que vai acabar, é poluente, enfim. Naquele período, o governador e os prefeitos de uma cidade, o prefeito de uma cidade, governador do Alasca, já pensavam nisso. A gente vive do petróleo. Se a gente não criar um colchão, um método de fazer com que essa riqueza, que é da terra, portanto, é a riqueza, como alguns falam, a riqueza da nação e não da pessoa, ela tem que ser distribuída. Então foi criado um fundo, um programa que todo mês arrecadava, investia, para que em algum momento, de lá para cá, né, as pessoas pudessem ter uma renda mensal que variou devido ao preço do petróleo e à produção dessa riqueza ao longo do tempo, mas que mantém para aquelas pessoas uma renda básica onde elas podem comer, basicamente. E aí, quem trabalha, quem não trabalha, quem consegue se virar de outro jeito, mas a comida eles têm garantida. Então, os fundamentos da renda básica são diversos. Eu falei alguns deles aqui, baseado nos livros que eu falei, que eu li, como Renda Básica de Cidadania, do Eduardo Suplicy, Projeto Nacional, do Ciro Gomes, Renda Básica de Cidadania, de dois autores que eu não vou lembrar o nome aqui, eu vou pegar para poder falar para vocês, que são europeus, Yannick van der Borcht, se é que é assim que fala, e Philippe Van Parijs, que são filósofos, cientistas políticos, professores acadêmicos, assim como é o Eduardo Suplicy, tem mestrado, tem doutorado, é professor universitário. O Mundo Não é Plano, do Jamil Chad, correspondente na Suíça de diversos jornais, faz podcast, reportagens, enfim. E aí, só para vocês terem uma ideia, para eu terminar, nesse livro do Jamil, que ele percorreu a África e relatou os problemas daquela região, aquele continente, uma informação não me sai da cabeça até hoje. Na Suíça, cada cabeça de gado, cada boizinho lá, cada vaca, recebem só de subsídio do governo $3 por dia. $3 por dia, muita gente no mundo não vive nem com $1. Então a gente tem uma ideia, muitas vezes, de que dar dinheiro, entre aspas, para a pessoa sobreviver é criar vagabundo, mas ninguém se indigna ou se contrapõe a você dar dinheiro para um animal. No mundo hoje, em média, devem estar passando fome literalmente, no estado de miséria absoluta, talvez 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas passando fome. Quantas cabeças de gado, quantos animais passam fome nesse mundo? O Brasil tem mais animais, mais criação de gado do que gente. Aqui a gente tem metade da população em segurança alimentar praticamente, mas as cabeças de gado estão lá, firme e forte, recebendo sua ração. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e a nossa população passa fome. Enfim, a renda básica não é a salvação da lavoura, é o que eu penso, mas é algo que eu acredito que possa dar alguma, no mínimo reduzir a desigualdade e essa violência que é a fome no nosso país e em boa parte do mundo. É claro que são etapas, não é assim, vamos introduzir a renda básica? Vamos, legal, pega aí 600 ou então salário mínimo para cada brasileiro, até porque não há consenso entre se a renda básica será universal para todos, serão para famílias que têm crianças, serão por renda, será por outro tipo de mecanismo. Então, quem discute renda básica quer discutir primeiro, para depois implantar.
Mas para discutir precisa ter um certo nível, né? E tanto é que renda básica não é coisa de comunista, não tenham medo, porque Milton Friedman, que é um dos grandes teóricos do neoliberalismo, ele, no seu livro sobre capitalismo, eu esqueci agora o nome do livro, acho que é Capitalismo e Liberdade, ele vai falar sobre renda básica. O Amartya Sen, que é um indiano ganhador do Nobel da Paz, fala de renda básica, é um entusiasta da renda básica. E aí no outro vídeo eu vou falar mais sobre ele. Mas é isso, tem muita coisa para ser debatida, discutida, e a nossa sociedade, enfim, esse é o meu pensamento sobre o início de a gente discutir renda básica. O ideal, como eu falei, é que eu pudesse estar falando com um especialista para perguntar, para ter novas ideias, novos conceitos, ampliar esse horizonte de conhecimento. Mas por enquanto, esse vídeo é até para expor o que eu penso sobre isso. Se alguém puder contrapor nos comentários aí, enfim, indicar novas leituras. Eu acho que esse é o caminho para a gente evoluir como sociedade. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que debater, discutir, até não poder mais. É assim que a gente evolui. Quem gostar desse vídeo, deixa um like aí, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, tchau, até mais, gente. Obrigado.